Entrevista. São 8 horas mais 43 minutos, 8h43. Nós recebemos aqui no Jornal da Cruzeiro, para essa entrevista exclusiva, a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Deputada, um prazer sempre receber a senhora. Vou falar no ar aqui o que eu disse há poucos instantes. A elegância da deputada quando chega aqui aos estúdios da Cruzeiro FM sempre é algo que chama atenção. Bem-vinda mais uma vez, deputada. Bom dia, obrigada. Eu quero cumprimentar cada um de vocês. Meu Deus, hoje a bancada está enorme aqui. Fernando, Douglas, Adriano, Ricardo e Nicole. Né? Quero deixar um abraço especial para o Alexandre Latuf, meu amigo. Eu trouxe pessoalmente a moção que eu já entreguei para ele pelos 30 anos da rádio, cumprimentar vocês pela oportunidade que vocês dão de democratizando a informação, né, dando oportunidade de nós prestarmos contas. O que nos interessa na imprensa não é aparecer por aparecer, é prestar contas. Se não dá um espaço na mídia pra gente não consegue falar o que nós estamos fazendo, é ouvir críticas, sugestões. Então, parabéns pela liberdade democrática de dar informação como deve ser passada e da oportunidade da população saber o que nós estamos construindo para a nossa região. Deputada, eu já vou entrar com um assunto bem que a gente tem debatido desde o início, desde a abertura desta edição do Jornal da Cruzeiro, e é importante nós destacarmos que isso está fazendo hoje exatamente uma semana do afastamento do prefeito Rodrigo Manga do cargo de prefeito aqui em Sorocaba. E essa semana promete ser uma semana quente também na Câmara Municipal, no Legislativo Municipal, por conta aí dessa CPI. Nós estamos em contato com o André Fazano, que está acompanhando toda a movimentação na Câmara. Agora, eu queria saber da senhora, primeiro, posicionamento, como é que a senhora recebeu essa notícia? Estava fora do país, mas como a senhora recebeu essa notícia do afastamento do prefeito Rodrigo Manga do seu cargo e toda essa investigação em cima das questões voltadas à saúde? A senhora que é sempre uma defensora da saúde também aqui do nosso município. Olha, para mim, eu recebi a notícia com uma surpresa grande no sentido de ter tido o afastamento. Nós já vimos, já estamos acompanhando as dificuldades que estavam passando a saúde, né? E escritório de político acaba sendo o que não deveria acontecer. As pessoas procuram os políticos para resolver o problema da saúde. E, na verdade, ninguém vai fazer a escolha de Sofia. Tem regras e você não vai decidir quem vai ser atendido ou não. Fiquei muito triste porque, assim, nós tivemos uma sequência, é bom a gente lembrar da história da cidade de Sorocaba. Né? O Renato teve um governo, foi um grande prefeito da cidade, talvez o melhor prefeito que a cidade teve, 8 anos, depois teve o Vitor Lippe, depois veio o Panunzio. Então foi uma sequência de prefeitos que fizeram um trabalho que deixou um trabalho em paz aqui da população. O governo passado também teve um problema. Prefeito com vice, os desentendimentos acabaram interferindo muito, deram muito peso na cidade, né? E agora com essa situação. O que me preocupa? Me preocupa porque que empresários vão aportar recursos numa cidade que está sob investigação. Eu não vou entrar no mérito, porque isso é problema da justiça apurar o que houve, o que não houve, o que trazer a informação para a população, e eu não vou entrar no mérito, porque não sou eu que vou julgar, né? A justiça que vai julgar. Mas o que eu penso como deputada estadual, eu estou na política há tantos anos, meu 6º mandato, eu vejo com preocupação, né, o futuro da cidade, né? Por exemplo, qualquer emenda que a gente pôr agora, nós vamos indicar 13,5 milhões de emenda positiva. Quer dizer, como é que a gente faz? Como é que fica a situação da cidade? Então, é uma situação bastante preocupante. E a exposição da cidade, né? Porque como é uma cidade que ficou bem exposta por conta da mídia social, hoje ela está na contramão da informação positiva. Agora, não adianta, eu como parlamentar, o que eu tenho que fazer? Eu tive custo pessoal por conta da política, né? Então, tive que me recompor pessoalmente e também politicamente, por conta dos grupos políticos que foram desmanchando, dividindo, etc. Eu acho que agora é hora de nós, deputados estaduais, deputados federais, fazemos a nossa parte. Quero aqui colocar, eu ainda não tive oportunidade de falar com o Fernando, o prefeito que está em exercício, colocar meu mandato à disposição para a gente reconstruir a cidade. Cada um agora é fazer um plano de ação, de recuperação da cidade, né? E para que a gente possa avançar. Nós sabemos que
está faltando, a saúde está precária, né? E é complicado porque a gente manda as emendas e elas precisam ser destinadas para que, às vezes, porque a saúde é vida. Quando você tira dinheiro da saúde, você compromete a vida e a saúde da população. Então, sem julgamentos, a gente tem que agora fazer um grande trabalho de reconstrução, principalmente com foco na saúde. Então, eu meio que convoco, entre aspas, né, para que nós, deputados estaduais, possamos conversar, porque temos agora das emendas que nós vamos dar para as cidades, né, para dar um foco na cidade de Sorocaba, mas também nós temos que cuidar também da nossa região, que muitas cidades estão caminhando com seriedade, mas com muita dificuldade. Então, a gente fica, né, hoje nós vamos ter que fazer a escolha de Sofia, né, o que a gente vai fazer para quem. Mas eu acho que é o momento dos deputados federais também, a Câmara de Vereadores se posicionar, porque o papel da fiscalização não é dos deputados, nós fiscalizamos o governo do Estado. E o governo federal, os deputados federais, o governo federal. Agora, cabe aos os vereadores também, né, hoje vai ter, acho que é hoje que vai ter uma decidir para, assim, a cidade não pode parar, gente. É uma cidade de mais de 700 mil habitantes, uma cidade importante, uma cidade que está em franco desenvolvimento, e eu percebo, assim, muitos investimentos que poderiam vir, ou já em outros momentos, não estão vindo para Sorocaba, também por conta da situação de insegurança. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ser rápidos, ágeis e na recomposição agora de um plano de ação emergencial. Eu acho que devia criar até, entre aspas, eu não sou gestora executiva, mas tipo um gabinete de crise, né, convocando os deputados estaduais, deputados federais, os vereadores, para que a gente possa tomar frente. Não, peraí, a cidade tem quem defenda ela, a cidade tem como reconstruir tudo isso e estarmos prontos para tranquilizar a população. Acho que esse é o nosso papel. Ô, deputada, a senhora que tem amplo caminho pelo empresariado, segurança pública, saúde e tudo mais, pela fala da senhora, eu fiz um comentário falando assim, é muito triste o que está acontecendo com a cidade. E não é com uma pessoa, é com nós sorocabanos, com todos nós. Eu tenho amigos na capital que vêm me perguntar, a senhora tem livre trânsito em todos os lugares, tenho certeza absoluta que perguntam para a senhora, como deve perguntar para o Danilo Balas, como deve perguntar para o Carlos César, para todo mundo. Quando a senhora fala do gabinete de crise, é resgatar a credibilidade do sorocabano, porque assim, as pessoas lá do lado de fora vão olhar e vão falar assim, peraí, é uma cidade que o prefeito que gostava de divulgar está sendo acusado de corrupção. É resgatar essa credibilidade para não perder investimentos empresariais e outras coisas mais? Sim, não podemos ficar parados, chorando e o leite derramado. Acho que agora, claro que, paralelamente, a questão jurídica, a ação da Polícia Federal, se está certo, se está errado, se fez, se não fez, isso cabe a eles. Agora, nós não podemos ficar só todo dia manchete negativa da cidade. Nós temos que começar a anunciar o que vamos trazer para a cidade, para encorajar também os investimentos que vêm, porque a cidade, praticamente, Sorocaba, ela caminha sozinha. E nós vamos... O pessoal criticou muito as ações do partido do PSDB e tal, mas vamos combinar que o Renato, o Vitor e o Panunzio, nós tínhamos manchetes positivas, trabalhos construídos. Claro, podia ter discordância ideológica ou política, mas a cidade caminhava. O governo passado já foi exposto até no Fantástico, vocês lembram disso, né? Uma coisa negativa. Então, agora, essa sequência de informações que estão vindo na cidade, nós precisamos dar não é fazer cortina de fumaça, uma coisa é a ação que está desenvolvendo. Agora, qual é o plano de ação para recuperar a cidade? Então, estou muito disposta, se o prefeito Fernando nos chamar, para sentarmos todos numa mesa e dizer como nós vamos fazer para assumir provisoriamente o comando da cidade com o apoio dos parlamentares. E nós podemos agora, nesse momento, porque é um momento que nós vamos indicar as emendas impositivas, né? Provavelmente emendas voluntárias também. O que a gente pode fazer? Agora, a gente também não pode jogar tudo na cidade, porque tem as cidades da região que também precisam receber recursos, né? Mas estou à disposição para a gente começar a mandar notícia boa, né? Olha, nós estamos aqui reunidos para discutir o futuro da cidade, nesse momento em que está
o prefeito afastado, vamos assumir a cidade para dar confiança nos investidores, para dar confiança na população, né, para que a população fique entristecida, porque uns acreditam, outros não acreditam, e não cabe a gente agora analisar o que é, o que não é. Eu acho que nós temos que fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Deputada, bom dia. A gente vem conversando, entrevistamos Fernando Martins um pouco antes de toda essa situação de crise também, e a gente tem percebido que os vereadores começaram a se mexer agora, e conforme até a nossa pesquisa e tudo mais, demorou para que eles pudessem se movimentar e investigar, porque essa operação copia e cola da Polícia Federal já é de 2021 para cá, ou seja, já havia indícios de problemas em contratos da saúde ainda na gestão de Rodrigo Manga. E os vereadores demoraram um tanto para criar essa CPI que será constituída hoje. E estamos torcendo para que essa CPI seja séria. Com o Fernando Martins, a gente percebe que há uma nova tocada, uma nova gestão, uma nova cidade sendo administrada, diferentemente daquela que Rodrigo Manga vinha propagando nas redes sociais e tudo mais. Então você tem uma imagem positiva e você tem uma imagem negativa. E pelas emendas impositivas, aí vem a preocupação. Nas emendas impositivas, dentro dos 2% que vocês têm direito de fazer as indicações, tem também a previsão de obrigatoriamente mandar dinheiro para a saúde. Como fazer para mandar dinheiro para a saúde numa situação de investigação em contratos da saúde numa cidade como Sorocaba? Então, esse é um momento delicado. Quando a gente fala também de colocar à disposição, eu lembro quando o prefeito Manga foi eleito, eu perdi a eleição, eu fui candidata a prefeita, todo mundo acompanhou em 2020. Quando terminou a eleição, eu procurei o prefeito, ele também me procurou, e nós conversamos. Eu falei, eu repito sempre essa frase, eu falei, olha, eu não sou aliada sua, mas eu quero estar alinhada com você, porque eu quero trazer recursos para a cidade, você dizer o que eu estou fazendo pela cidade, porque nós vivemos disso, né, de prestação de contas. Então, assim, é um momento bastante delicado, nós não podemos pôr dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. O que nós temos que fazer agora, dentro da saúde, nós somos em 4 estaduais, né, e 3 federais. Então, mais alguns deputados também da região, mas assim, daqui da nossa cidade, o que nós temos? Eu acho que a gente tem que conversar, sentar, né, colocar com o prefeito lá, se ele pudesse nos chamar, ou a gente pedir para ele uma reunião, para que a gente sente e veja o que a gente pode fazer agora para salvar não, porque a gente não vai conseguir repor tudo que está, assim, a falta que está acontecendo. Mas o que a gente pode, cada um de nós, dar como recurso para poder dar uma levantada na saúde, né? Porque, assim, o povo está sofrendo, né? E é uma coisa que é vida, né? É vida. Então, é muito triste quando uma pessoa chega para buscar um simples remédio para dor de cabeça e não ter dinheiro para comprar um remédio, ou comprar um remédio para o seu filho. Então, a hora agora é a hora de resgatar a credibilidade, como você falou, da cidade, nesse sentido. Dizer, olha, é um momento que está sendo investigado, mas nós estamos aqui para tocar a cidade. E o prefeito sozinho não vai dar conta. Ele precisa que os deputados, os vereadores possam trabalhar em conjunto para que a gente fortaleça as associações de classe também, né, o empresariado também, ver o que cada um pode fazer para a gente, por exemplo, momentaneamente suprir a questão da saúde, que está realmente numa situação bastante delicada. Deputada, para a gente partir até para outros assuntos, a senhora esteve em viagem, em missão oficial na Itália, mas antes da gente partir para esses outros assuntos, só para a gente finalizar esse tema, esse primeiro tema aqui dessa entrevista. Obviamente nós estamos analisando todo o fato de fora, pensando nesse afastamento do prefeito Rodrigo Manga. Mas as investigações, os pedidos, nesse momento, o primeiro pedido de liminar para que ele volte ao cargo foi negado, mas esse pedido pode ser acatado a qualquer momento e o prefeito Rodrigo Manga pode voltar ao cargo e é legítimo, porque ele foi eleito para ser o prefeito da cidade. Como é que trabalha-se essa questão, esta situação? No momento você olha para o atual prefeito que está assinando os documentos, prefeito Fernando,
mas pensando também num possível retorno do prefeito Rodrigo Manga, que pode acontecer a qualquer momento. Isso, a senhora como advogada, a senhora que conhece bem as leis, a senhora sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos conversando aqui, daqui 15 minutos, uma análise e essa situação pode ser revogada. Olha, na verdade, assim, lembrando que nos últimos tempos, agora, eu dei mais de 7 milhões para a saúde entre Sorocaba e região, além do hospital veterinário, que não foi através de emenda, foi através do programa de governo que eu trouxe para a cidade de Sorocaba. Caso o prefeito reassuma, porque existe essa possibilidade real na parte da questão jurídica, nós vamos ter que sentar e ver que empresas que vão continuar trabalhando na saúde de Sorocaba, se elas estão tendo esses vícios, né, de ter esse comportamento. Então, não dá para você trazer, como eu já falei, dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Então, precisa de 3 milhões, então vamos trazer os 3 milhões, mas com essa empresa, né, tem que ser uma licitação transparente, com empresas, organizações sociais de respeito, né? Porque senão nós vamos começar a continuar, é um saco sem fundo. Você não vai continuar com algumas, né? Porque a gente tem que lembrar de um grande exemplo que nós temos aqui, que é o do Padre Flávio. O Padre Flávio resgatou a saúde, resgatou a Santa Casa também por problemas que estiveram lá no passado da Santa Casa, ele resgatou, hoje todo mundo elogia. Eu ajudei a trazer o Hospital do Câncer, o Padre Flávio me chama de madrinha, a mãe do hospital de câncer, porque assim, eu estou cumprindo apenas a minha obrigação, essa é a nossa obrigação. Trazer recursos, trazer a qualidade de saúde. Então, se o prefeito retomar através da justiça, nós vamos continuar juntos pela cidade de Sorocaba, mas com uma avaliação junto ao prefeito Manga, se ele voltar, quais são as empresas que nós estamos pondo recursos e que estão sendo desviados na questão das empresas que foram selecionadas, que algumas não merecem a credibilidade. Então, a gente tem vários exemplos. É um GEPAS que a gente teve ontem no encontro de Natal, que eles fazem todo ano, aquele trabalho maravilhoso que fazem, a Maria Lúcia, a Gláucia, o Cláudio Costa, que sempre parceiro lá, né? Lutei muito com outras pessoas também, com outros políticos, para trazer o novo hospital regional, né, que queriam antes investir no hospital antigo, no conjunto hospitalar. Hoje tem a Maristela fazendo um belíssimo trabalho. Então, nós temos referências na nossa cidade que estão dando certo. Então, essas pessoas que eu estou falando, essas organizações sociais, têm feito a diferença. Então, vamos corrigir através de ação concreta. Vamos pôr recursos, mas com empresas de credibilidade. São 9 em ponto em Sorocaba. É o tempo da senhora molhar as palavras. A gente vai fazer uma breve menção dos nossos apoiadores culturais e, na sequência, você participa junto com a gente. Você que está em casa, acompanhando o Jornal da Cruzeiro, pela nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, ou pelo WhatsApp, 991355532. Participa junto com a gente, ajuda a formatar esta edição do Jornal da Cruzeiro e mande a sua pergunta também aqui para a deputada Maria Lúcia Amari. Credibilidade. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Amimed informa a hora certa na Cruzeiro FM. São 9h01. Amimed, tecnologia e humanização sempre à frente. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Colégio Salesiano de Sorocaba. Acreditamos em valores que formam e educação que transforma. Praia do Sabugo, encantando com sabores e delícias em 2 unidades, na Padre Madureira e Shopping Olga. E Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Não. São 9h mais 2. 9h02. Agora a gente continua conversando com a deputada estadual Maria Lúcia Amari.
falamos aí sobre essa questão da política em Sorocaba e agora a gente já fala também dessa viagem oficial, né, deputada? A senhora esteve na Itália representando a Assembleia Legislativa, representando também, por que não dizer assim, a cidade de Sorocaba, a nossa região, um evento importante também na Itália. É o segundo ano que eu fui convidada pela Virada Feminina Internacional e pelo Parlamento Italiano, pelas embaixadas da Itália. Foi um momento bastante importante. Eu estive em Roma, Milão, Gênova e Veneza, fazendo palestras nas associações comerciais, nas relações econômicas, nas embaixadas, nos consulados, na sociedade humanitária de lá. Então foram reuniões bastante importantes de discussões sobre empreendedorismo feminino, sobre a questão da violência, sobre a questão do feminicídio e também sobre o empoderamento. Então foram debates que acrescentaram muito, porque tivemos no parlamento italiano também com as deputadas italianas e também uma surpresa positiva para nós. Eu fui lá muito para aprender também, e claro que a gente sempre aprende todos os dias, mas assim, as nossas leis ainda estão à frente da Europa, principalmente na questão da Itália. Hoje, por exemplo, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais importante do mundo, que mais consequências positivas trouxe. Então, nós tivemos muitas ações para falar de como funciona aqui, as lutas que eu tive aqui, junto com outras pessoas, outros políticos também, mas a delegacia 24 horas, uma conquista importante, foi a primeira do interior. Trouxemos também, foi um trabalho que eu fiz na época que estava o doutor Hugo Maranzano, para trazer a vara de violência doméstica, a primeira do interior. Então, todas essas, a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho feito junto com a Polícia Militar. Então, nós temos muita coisa para mostrar, né? Nós temos leis importantes que têm protegido as nossas mulheres e também sugestões de como nós fazemos para minimizar a questão, né? A conscientização da violência, como prevenir algumas ações, como identificar situações de risco. Então, foi uma troca muito importante para nós, porque foram mulheres empresárias, mulheres empreendedoras, políticas da Itália, então, mulheres brasileiras que moram na Itália, que têm passado por problemas seríssimos, porque muitas casam com italiano, e tem filhos e depois começa a violência, e a lei para as mulheres brasileiras na Itália não é a mesma para as mulheres que são italianas. Então, elas não têm a liberdade de trazer os filhos delas para o Brasil. Então, assim, foi muito importante, porque algumas leis que foram faladas, né, por exemplo, a lei que nós aprovamos, que eu fui coautora, de os condomínios ter a responsabilidade de denunciar quando estiver ocorrendo violência dentro dos condomínios verticais e horizontais. Então, isso para nós, elas gostaram muito, porque foram ideias que elas também aproveitaram para melhorar a legislação do país. E fiquei muito orgulhosa de representar a Assembleia Legislativa pelo segundo ano, né, valorizando o empoderamento nosso. Eles se espantam muito quando a gente fala tem 6 mandatos. Eu quero agradecer sempre a população que sempre confiou no trabalho, para que a gente pudesse falar, porque para eles também é muito difícil a eleição das mulheres lá também. Não é só o Brasil que ainda passa. Né? Eu falo que a gente tem uma cota de 30% das mulheres. Eu digo que é uma cota, uma discriminação positiva, porque é triste ter que precisar de cota, né? Porque nós somos 52% da população. Então, foram quase 2 semanas de debates nessas 4 cidades da Itália, e eu voltei com a mala cheia de esperança de conseguir continuar lutando pelas nossas mulheres. Hoje mesmo teremos uma reunião importante com mulheres empreendedoras também, mulheres trabalhando muito a questão da superação das mulheres, a questão da saúde mental. A sociedade está muito doente e a gente precisa, nós políticos, temos que ter essa seriedade de ficar atentos ao que está acontecendo no mundo, antenadas, para que a gente possa, através das leis e de ações, transformando em políticas públicas afirmativas, para que a gente melhore as condições da mulher no nosso chão aqui do estado de São Paulo. Deputada, a senhora citou a Itália, e a Itália teve uma época que tinha muito a máfia, né? A gente falava, né? E aí hoje a gente olha para a segurança pública, que é uma área que a senhora também atua dentro da área política, e também junto com as mulheres, porque por conta, claro, da segurança que as mulheres têm. E hoje você olha aqui
aí no Brasil, PCC, Comando Vermelho, e você vê as ações policiais do que está acontecendo. Gostaria de saber a opinião da senhora, como é que a senhora está vendo as ações da Polícia Civil do Estado de São Paulo contra o PCC, prendendo caminhão cheio de droga, de tráfico, pegando arma, refinanciamento daquele dinheiro que está retirado da bandidagem, sendo recolocado na polícia, e as ações que aconteceram no Rio de Janeiro também, do Comando Vermelho. Eu aqui quero elogiar o trabalho do secretário Derrite. O secretário Derrite tem enfrentado com muita coragem, muita força, o crime organizado, né? As ações que eles fizeram lá no litoral, agora ele é o relator lá, é polêmico, claro, nunca ninguém está completamente satisfeito. Está na política para isso, né, deputado? Então, mas assim, ele pegou a relatoria de um projeto extremamente importante, né, para que a gente possa ter a segurança tenha mais condições de reagir. Eu tenho feito a minha parte, né, eu tenho sempre falado nos últimos 2 anos aí, foram mais de 2,5 milhões para todas as polícias civil, para a polícia base aérea, para o GCM também, a Guarda GCMs, Municipal, né, na verdade. de várias cidades, porque na verdade nós temos cidades conurbadas, né? Quando a gente cuida da Guarda Municipal de outras cidades também, a gente está ajudando a conter a violência na nossa região. Então, tenho dado bastante recurso através de munição, armamento, drones, motos, carro para os veículos, para os bombeiros, foram mais 2 carros para o Corpo de Bombeiros. Então, tudo isso tem ajudado. Aqui a própria Guarda Municipal de Sorocaba também, nós também demos recursos para poder, para munição, para que eles pudessem ser chamados, né? Fui na formatura deles também. Então, nós estamos trabalho concentrado, porque algum tempo atrás a gente não trazia recursos, mas a polícia também não está tendo, o orçamento da segurança pública ainda é inferior à necessidade. Então, eu como deputado, eu acho que as nossas emendas também têm que ser direcionadas para que a gente possa investir na questão da segurança regional. Ainda na segurança pública, deputada, qual a opinião da senhora com relação às facções, se elas devem ser consideradas como terroristas ou não, que é uma discussão grande? Lembrando que lá em 2006 o PCC fez um terror no estado de São Paulo, que até deputados fecharam portas de escritórios por conta de ameaças que vinham acontecendo sucessivamente de ataques da facção contra os parlamentares, que eram justamente contra a ação deles, dos criminosos. E vale destacar, né, que ontem vários dos chefões do Comando Vermelho já foram transferidos para presídios federais. Mas é claro que é um terrorismo. Até alguns anos atrás atacaram os policiais aqui, mataram vários policiais também numa ação do PCC. Então a gente sabe que eles estão infiltrados até em organismos que precisam da questão da legislatura. Estão formando gente para participar até de concursos públicos, para ter juízes e promotores, e isso acaba prejudicando e muito. Agora, eu queria também dizer que assim, que o nosso papel com relação a isso é extremamente importante. Esse momento é o momento de definir os atos terroristas que eles têm feito. Eu particularmente não, mas muitas mulheres no começo do ano agora foram ameaçadas duramente por organismos aparentemente ligados ao comando do crime organizado, né, ameaçando as mulheres políticas também, muitas vezes. Então, assim, nós temos que, se nós não controlarmos isso, a Itália ainda tem, claro que tem, mas controlou bem. A Colômbia superou essa situação, vários países já conseguiram controlar. E se nós continuarmos da forma que está, eles são, como o próprio nome diz, o crime é tão organizado que eles estão se organizando, inclusive nas instituições democráticas como a justiça, né? Então, a política também. Então, se nós não tivermos agora uma legislação dura e ações bem organizadas, nós vamos ter sérios problemas. Tem horas que você vê, eu não vou entrar no mérito da discussão do Rio de Janeiro, mas olha o que acontece. Então, nessas horas, a gente fica dividida no meio de uma luta dessa. Porque muitas pessoas inocentes morreram baleadas, que não tinham nada a ver com isso, mas como controlar o crime organizado?
Não dá para você ir com um revolvinho, né? E eles com os fuzis de última geração. Então, por isso, teve um caso também de alguns fuzis que eu dei recursos para compra de fuzis também, porque não dá para enfrentar o crime organizado com essa desvantagem absurda de não ter equipamento. Nós sabemos que não estão sendo contratados novos policiais por conta dos que estão se aposentando, né? Então, tem que ser revista uma forte reestruturação e reorganização das forças de segurança nacional para que a gente possa ter um país um pouco mais em paz. Primeiro, receba o abraço também do nosso presidente, Alexandre Latuf, que envia um abraço para a senhora, deputada. E eu não posso terminar esta entrevista sem fazer aquela pergunta de R$1 milhão que a gente faz em todas as vezes. E todas as vezes a senhora dá aquela tucanada, né? Dá aquela fugida, né, deputada? Como é que está? Há rumores de que o MDB é o destino da senhora. E aí, isso tem... Qual é o fundo de verdade nisso? A senhora permanece no PSDB? A senhora já disse que há conversas com outro partido, com outros partidos. O MDB pode ser realmente esse... Não estou tucanando, o problema é... Mas, não, assim, eu conversei com o MDB, conversei com o PSD, do Kassab, o PP me procurou para conversar, conversei com vários partidos, porque agora é a hora da gente conversar. A certeza que eu tenho é que no PSDB eu não vou mais ficar. Foram 33 anos de contribuição, né? Paguei todos os desgastes, as glórias. Eu não fui para o partido porque era um momento, era do tal partido, ou tal partido. Eu segurei todo o tempo o partido que eu tinha exatamente identidade com ele. Só que a questão é o seguinte, eu preciso ver a chapa de cada partido, né? Quem eles vão apoiar para governador, quem vão apoiar para presidente, porque eu não posso, de repente, eu sendo de centro, de repente o partido que eu vou apoia o PT para presidente, ou apoia para governador. Então tem que tomar esse cuidado, né? Hoje o MDB apoiou o Lula até agora, né? Então eu não posso pôr no meu santinho, né, a esquerda, porque eu não sou de esquerda. Então, assim, não é que eu estou tentando disfarçar, eu não decidi mesmo, é real. Não tem uma decisão. Tenho conversado sempre, eu fui recebida pelo prefeito Ricardo Nunes, porque eu sou muito amiga do Edson Aparecido, que é praticamente o homem mais forte do governo. Ele foi deputado comigo, a gente é muito amigo. Tenho conversado com o Kassab, com o Martelli, que é o que coordena essa parte toda. Eu tive essa semana lá no Palácio, mas, de qualquer maneira, eu quero ver a chapa pronta, né? Porque tem uma linha de corte, eu preciso estar dentro de uma linha de corte e dentro das ideologias que eu acredito, né? Eu quero saber quem vai ser o candidato do governo. Por enquanto, a gente está aí não sabendo se o Tarcísio vai ser governador ou vai ser presidente. Se ele não for, quem vai ser? Quem que eu vou carregar no Santinho? Porque, assim, eu carreguei... O meu casamento com o PSDB era na alegria e na tristeza. Eu carreguei o lado no momento ruim e no momento bom. Agora, eu não vou para um partido para carregar o desgaste de um partido que eu não tenho identidade. Então, eu tenho que decidir isso até fevereiro. Na verdade, até março, né? Até março. Mas, assim, eu estou muito dividida, confesso. Eu estou uma dúvida por conta desses valores que eu te falei. Eu não posso ir para um partido que eu não tenha muita identidade. Na verdade, eu não tenho identidade direta com nenhum desses partidos, porque ideologicamente eu sou da social-democracia, né? E eu não tenho nenhum deles que tenha... Alguns têm um pouco mais de proximidade, mas eu não quero nenhum extremo. Né? Eu fui convidada por partidos também da extrema-direita, mas eu também quero um partido que eu me identifique melhor, inclusive com os deputados, né? Porque às vezes tem deputados que você consegue ter uma certa identidade, e tem alguns que têm uma forma de fazer político que não coaduna com a minha forma. Então, também não vou, né, carregar a mancha dos outros. A gente continua, ainda continuamos com a aposta de $1 milhão. Né? Para onde vai a deputada Maria Luciana? Vou aceitar para a campanha. E ainda continua tucanando. E continua tucanando, continua por ali. Deputada, muitíssimo obrigado. A gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. O microfone sempre aberto, a senhora sabe. E para a gente falar sobre as questões de Sorocaba e da nossa região metropolitana. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria também mandar um abraço para o Sargento Diniz. Estive essa semana lá na Câmara Municipal com
estava presidindo o vereador Caio de Oliveira, onde os veteranos foram homenageados, né, que fazem parte da história da segurança pública. Então, foi um momento de muita emoção entre eles lá, né? Muitos tiveram problemas durante o exercício da profissão. E aí, continuar agradecendo vocês a oportunidade de a gente estar prestando contas aqui. A hora que eu decidir, eu venho aqui. Fica tranquilo. Vamos aguardar. Obrigada. Vamos aguardar.